Vamos lá, bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar aí uma sexta-feira bem reflexiva aí, né? Me chamo Maria de Fátima, para quem ainda não me viu pessoal, virtualmente, né? Difícil falar pessoalmente, é virtualmente. Tô vendo algumas carinhas e tô feliz de ver algumas carinhas aí. Tô me apropriando dos nomes de todo mundo. O grupo, vocês sabem que o grupo de serviço social, né, tem algumas subgrupos, né, que são grupos de estudos, grupos de trabalho, e dentre eles tem o GT de Defesa e Garantia e Defesa de Direitos, né? E na discussão desse grupo, que já vem sendo preparada há meses, foi trazido a ideia de entendermos melhor o que é um modelo unificado de avaliação da pessoa com deficiência, né? E ao entrar agora nessa função, eu estou deixando bem aí, né, para as meninas até me ajudarem a complementar, né, como foi toda a construção, como foi toda essa, como chegou até aqui, como chegou no nome da Tatiana. Tatiana é uma trabalhadora do INSS e ela vem trazer a prática, né, vem contextualizar, embasar para nós o que é uma avaliação biopsicossocial, provocar muitas reflexões, né? E aí eu fiz questão de convidar todo o grupo da APABB, obviamente quem tem a disponibilidade, porque não é só o assistente social que tem que entender deste assunto, todo mundo que atua com a pessoa com deficiência, seja qual frente for, é importante estar consciente, porque estamos falando em garantia de direitos. Né? Estamos falando em lei, em fazer a lei estar ativa de verdade, né? Fazer sair do papel como a gente muito bem critica, né? Ah, tá só no papel, né? E como que a gente faz essa lei sair do papel? Todos nós darmos as mãos, todos nós entendermos o que é, do que se trata, para quando estivermos sentados nas cadeiras dos conselhos, né? Os conselhos deliberativos dos nossos municípios, quando estivermos em uma roda de café, sabe? Uma roda de conversa no café que se discute a exclusão, que se discute o preconceito, vamos ter isso muito afiado, ter domínio, né? A gente trabalha numa instituição que ontem fez 37 anos. Então, a gente tem que ter muito domínio do que é a pessoa com deficiência e como a gente pode colaborar para que esses direitos saiam do papel. Bom, e aí eu agradeço, em nome de todo o grupo, Tatiana, a sua disponibilidade, o seu voluntariado aqui conosco, é isso que faz a diferença aí na ação, né, dessa garantia de direitos, e vou deixar a palavra com você. Falo para todos que estão assistindo que a Janaína vai colocar no chat um link, que é a presença, para quem precisar de um certificado, depois a gente vai emitir conforme essa lista de presença. Na última pergunta do form, está perguntando se foi atendido, né? Se esse assunto foi atendido ao que você pensava que era esse tema. Coloquem lá, escrevam, usam como espaço livre para a gente pensar em novos encontros, em novos debates aí, tá bom? Muito obrigada. Ah, e sim, tiver dúvidas, vão anotando e no final a gente vai encher a Tatiana de perguntas, tá bom? Seja bem-vinda, Tatiana. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou me autodescrever, né? Eu sou uma mulher de estatura mediana, tenho cabelos e olhos castanhos, meus cabelos estão soltos hoje, estou vestindo uma blusa de alcinha rosa, e no fundo, né, tem uma parede branca com um aparelho de ar-condicionado em cima, do meu lado direito uma porta. Como a Fátima falou, né, eu sou trabalhadora do INSS, eu atuo na política, né, de avaliação da pessoa com deficiência há 15 anos, né? Minha especialização na pós-graduação foi o instrumento de avaliação social do BPC, o instrumento de avaliação da deficiência do BPC, e eu venho ao longo desses anos, né, acumulando, estudando, né, principalmente a política de avaliação, né, os instrumentos de avaliação da pessoa com deficiência. Queria agradecer a Janaína, né, minha colega de mestrado, pelo convite. A Jana, que é uma moça muito inteligente, né, que tanto acrescenta aí no meu dia a dia, no meu cotidiano, no processo de formação. Agradecer pela confiança e agradecer a vocês pelo espaço, né.
É um tema que eu gosto de conversar, eu gosto de dialogar. A gente não vai esgotar esse assunto aqui, né? Acho que é implantar uma sementinha para vocês, né? Para ajudar, né? A trazer reflexões e curiosidade, necessidade de maior acúmulo sobre esse assunto, né? Toda a minha fala aqui, ela está sendo pautada, né, no acúmulo que eu tenho ao longo desses anos, em algumas referências também que eu tenho de colegas muito próximos, né, que também fazem estudo, né, sobre essa temática, principalmente a Liliane Bernardes, a Laila Vilela, o Miguel Abud, que foi um colega de trabalho até pouco tempo, meu no INSS, que participaram de grupos de trabalho interministeriais, né, para discutir o instrumento de avaliação. Então, toda a minha apresentação vem um pouco também com a contribuição que eles me dão também no meu processo de formação e de estudo sobre esse assunto, tá bom? E é um assunto que atravessa... Eu não sou uma pessoa com deficiência, né? Mas é um assunto que atravessa o meu cotidiano pelo meu objeto de trabalho mesmo. Falar, né, da avaliação da deficiência, a gente não pode deixar de falar da aprovação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006, pela qual o Brasil é signatário, né, introduziu no nosso ordenamento jurídico um conceito único de deficiência, né? E esse ato tem status constitucional no Brasil, é importante a gente dizer isso, né? Ele tem peso constitucional. Desde que o Brasil se tornou signatário da Convenção, a Convenção ela tem peso constitucional no Brasil, né? Então, todas as legislações pautadas à pessoa com deficiência precisam estar adequadas ao que está previsto na Convenção da ONU, né? E aí o conceito de deficiência da Convenção é o conceito que é base para todo o sistema, né, de proteção social público no Brasil. E aí a gente passa a ter, então, um conceito de definição do que é pessoa com deficiência, né, que é o conceito trazido, né, pelo Decreto 6.944 de 2009, né, que ele vai definir o quê? Né? Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Né? Então, esse é o conceito que está lá na Convenção, que foi traduzido, né, aqui para o Brasil. É só importante trazer que nessa tradução houve uma pequena alteração, né, mas que ela também traz alguns significados. Né? Na Convenção, na original, ela vai dizer o quê? Pessoa com deficiência inclui aquelas que têm impedimentos de longo prazo. Na tradução para o Brasil, está escrito: pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo. Ela traz, sim, um conceito mais restritivo, né? E é isso que está aplicado, por exemplo, na Lei Brasileira de Inclusão, né? E outras legislações que foram sendo colocadas depois que trazem esse conceito de pessoa com deficiência, tá? Mas é o conceito que a gente tem que ter como referência. E aí, igual volta e meia, né, principalmente quando a gente vai falar, né, do BPC, por exemplo, a gente precisa ficar reforçando essa perspectiva, né, do que é ser pessoa com deficiência, né? Como que a gente vai avaliar a pessoa com deficiência? Que ainda é muito comum eu receber, por exemplo, e-mails ou em palestras, as pessoas me pedirem assim: Tatiana, tem como você passar para a gente a lista de CIDs que dão direito ao benefício de prestação continuada, a lista de CID de pessoas que vão ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência? E aí a gente tem que resgatar, né, esse conceito que a Convenção traz, que não é uma lista de CID, não é uma lista de diagnóstico que vai definir quem é a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência ela vai ser definida a partir desse conceito que a gente tem aqui, a partir das barreiras, né, da obstrução de participação que a pessoa, né, vai experimentar ao longo da sua vida. E aí, assim, essa é a convenção, né? Ela vai agasalhar a compreensão da deficiência como um fenômeno relacional. Ele não está no indivíduo, ele está nessa relação indivíduo-sociedade, né? E nesse sentido, ela vai estabelecer em seu preâmbulo que deficiência é um conceito em evolução, resultante da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes, ao ambiente, que impede a plena participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Esse redirecionamento paradigmático na definição da deficiência, ela vai representar uma mudança significativa, né, na própria perspectiva mesmo das políticas públicas das pessoas com deficiência. E aí a gente vai ter a Lei Brasileira de Inclusão, né, que não poderia ser diferente, que ela vai ter como base o que está precentuado na Convenção, né, e ela vai estabelecer lá
lá no seu primeiro parágrafo do artigo 2º, né? Que a avaliação da deficiência, quando necessária, ela vai ser biopsicossocial e realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Aí, no parágrafo 2º, ela vai dizer que o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, lá em 2015, ela vai dizer isso, né? Se tiver necessidade de fazer uma avaliação para definir quem é a pessoa com deficiência, ela precisa ser multiprofissional e interdisciplinar, né? E aí que o governo precisa criar um instrumento para definir isso, né? Porque qual é a realidade que a gente tem hoje, né? Nós temos hoje no Brasil 34 políticas públicas destinadas a pessoas com deficiência nos âmbitos, né, federais, algumas mais focalizadas para servidores públicos, outras, né, para a população em geral. Só que cada uma delas tem critérios distintos para avaliação da deficiência. E algumas nem têm critérios muito distintos, ele é até muito subjetivo, né? E isso causa muitos problemas do ponto de vista de gestão pública e do ponto de vista até da vida dessas pessoas com deficiência, né? Então, a regulamentação de um modelo unificado de avaliação da deficiência, com foco em garantir a eficiência e a harmonia da execução das políticas públicas, ela deveria estar vigente desde 2018, que a lei brasileira fala que tinha 2 anos, né, para ter essa aplicabilidade. Nós já estamos em 2024, gente. A gente ainda não tem publicado o instrumento unificado de avaliação da deficiência, né? Governos foram passando, grupos de trabalhos foram sendo criados, né? Mas a gente não conseguiu ainda avançar. Tínhamos a expectativa que este ano, na conferência, né, da pessoa com deficiência, fosse ser feita a publicação efetiva, né, do decreto, mas a gente está num processo ainda aí de construção. Tivemos um grupo interministerial que trabalhou muito nesse primeiro semestre de 2024, com representantes do CONAD, com representantes, né, de vários ministérios. Essas reuniões, elas são públicas, elas foram gravadas, né, as reuniões do GT, dos grupos técnicos, com os grupos de trabalho. Elas estão todas disponíveis no YouTube. Se alguém não conseguiu acesso, eu posso até mandar alguns links, que aí você entrar no link de uma reunião que ele já vai te encaminhando para as outras, né? Até para acompanhar como que se deu essa discussão, quem foram os ministérios mais ativos, mais presentes, aonde que estava se esbarrando as dificuldades. Agora eu vou falar um pouco disso para vocês hoje também. Mas, assim, o grupo foi concluído, foi se sinalizado, né, um instrumento como referência, que eu também vou falar um pouquinho dele para vocês daqui para frente, mas a gente ainda não avançou, né? Ainda tem muita coisa para acontecer ainda, até a gente chegar de fato, né, em ter um instrumento de avaliação unificado, né? E aí, o que que se espera, né, desde a publicação da Lei Brasileira de Inclusão? Que seja feito, então, criado, né, um modelo único de avaliação da deficiência, de caráter biopsicossocial, sem preponderância de saberes profissionais, e que garanta a uniformidade de parâmetros de identificação quem é a pessoa com deficiência, né, para acesso a todas as políticas públicas do Brasil. Porque nós temos realidades de pessoas que são consideradas pessoas com deficiência para algumas políticas públicas e não são consideradas para outras políticas públicas, né? Seja porque, principalmente por conta do próprio perfil de avaliação, né? Alguns são muito subjetivos, alguns são muito focados no diagnóstico unicamente médico, aí também vai entrar a subjetividade do médico, né? Então, isso tudo traz essa fragilidade no próprio processo de reconhecimento de direitos e um desgaste muito grande na vida das pessoas com deficiência. Então, como eu falei, a gente tem cerca de 34 políticas públicas federais voltadas para as pessoas com deficiência. Algumas dessas políticas são universais, né, com acesso determinados a serviços de saúde, assistência, educação inclusiva, por exemplo, e outras vão exigir cumprimento de critérios específicos, né, como o limite de renda per capita, que é o caso do BPC, né, o tempo de contribuição necessário, né, como é o caso do regime de previdência, e até mesmo a gravidade dessa deficiência, né? Então, se é grave, conforme for o nível de gravidade, também vai se determinar como que vai se dar esse acesso, né? E aí é importante destacar que a deficiência ela é muito diversa, né? Tanto em relação às suas características, que podem ser físicas, sensoriais, intelectuais ou mentais, quanto em relação às possibilidades de gravidade também, né? Então, desenvolver um instrumento de avaliação que seja capaz de captar a deficiência, considerando todos esses aspectos, também não é algo fácil, né? É uma coisa muito desafiadora, né? Eu falo isso porque, assim, sempre quando a gente vai fazer o debate sobre os instrumentos, que a gente
Não é o caso hoje. Eu vou falar rapidamente dos instrumentos que a gente tem e falar rapidamente do instrumento que está sendo proposto, né? Mas se algum dia vocês tiverem possibilidade de aprofundar os instrumentos, né? Óbvio que a gente vai ainda ver fragilidade nos instrumentos, óbvio que a gente vai ver possibilidade de melhoria, né? Mas também, assim, achar que a gente vai logo de cara, né? Conseguir um instrumento perfeito e ficar esperando o dia que a gente tiver um instrumento perfeito para conseguir dar conta, né, das diversas deficiências, a gente não vai conseguir avançar. Nenhum país do mundo, né, conseguiu inicialmente construir um instrumento e esse instrumento ficar ali sem nenhuma alteração para o resto da vida, né? É natural que a gente precisa fazer adequações e melhorias nos instrumentos. E essas melhorias, essas adequações vão partir dos próprios usuários, que vão fazer provocações, dos próprias equipes técnicas, que vão ver possibilidades de melhor lapidação daquele instrumento. Isso é muito normal acontecer. O instrumento do BPC, por exemplo, né, que a gente já avalia ele há 15 anos, ele passou por 3 etapas de alteração ao longo desses 15 anos. E só não teve a quarta alteração, porque como tem expectativa, né, de vir um instrumento único, o governo não quer mais gastar energia com ele. Quer gastar energia nem dinheiro, né? Fala, ó, já que vai vir um instrumento único que vai substituir tudo, a gente não mexe mais nesse. Mas a gente tem clareza que ele precisa também de melhorias, assim como o instrumento da lei complementar, né? Que a gente avalia a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, é normal, né, que qualquer instrumento que seja colocado aí, para que as equipes, né, passem a avaliar, ele seja um instrumento que se apresente como instrumento que esteja aberto, né, a alterações, melhorias e modificações ao longo dos anos, até porque as realidades vão mudando, né, e isso é super possível de acontecer, né? E aí a gente chama a atenção assim que mesmo diante dessas alterações no ordenamento jurídico brasileiro, né, a grande maioria das avaliações da deficiência para acesso às políticas afirmativas e benefícios, elas ainda estão baseadas exclusivamente em diagnósticos de doenças, agravos e sequelas, que é o CID, né? Então, assim, a partir da classificação internacional de doenças do CID, em uma visão predominantemente médica, biomédica, né? Que vai em total desacordo com o que está previsto na Lei Brasileira de Inclusão. Então, assim, muitas políticas públicas ainda para pessoas com deficiência, o acesso se dá na apresentação de um laudo médico. Então, precisa de um laudo médico, aí o médico, dependendo do que o médico disser, a pessoa vai acessar ou não, indo na contramão do que está na Lei Brasileira de Inclusão. Então, a gente ainda persiste em ver processos de avaliação de deficiência bem heterogêneos, com parâmetros distintos, que são definidos por cada órgão de gestão de políticas públicas, e as pessoas com deficiência precisam ir a diferentes equipamentos públicos para ter reconhecimento de sua condição. Isso vai gerando ônus indevido para as pessoas com deficiência, para as suas famílias e para o próprio Estado também, né? Pois o processo de avaliação ele é permeado em muito retrabalho, em desperdício de recursos, em rotinas e procedimentos pouco suficientes, muito ultrapassados e onerosos. Eu vou até trazer, por exemplo, uma realidade para vocês. O INSS hoje é o órgão de referência para avaliar pessoas com deficiência, tanto para o BPC quanto para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas a gente tem uma outra política pública para a pessoa com deficiência, que é a aposentadoria do maior inválido. Em tese, essa aposentadoria destinada, né, ao maior inválido, ela também deveria estar submetida a uma avaliação biopsicossocial, mas ela não é. E aí a gente estava avaliando puramente, exclusivamente por ato médico. Até que houve uma mobilização da sociedade civil, junto com o Ministério Público, e o INSS, o que ele fez? Deixou sobrestado. Então, fica lá, sobrestado, aguardando o instrumento único de avaliação. Aí, obviamente, algumas pessoas estão judicializando essa situação, né? Indo para a justiça, porque ela não pode ficar parada esperando uma coisa que já está aí 2, 3 anos. E aí a instituição está dando um jeito para ver como que vai fazer essa aplicabilidade. Outra realidade, por exemplo, os nossos servidores que não entram na instituição enquanto pessoa com deficiência, embora aqueles que entram pelo laudo médico, né? Porque os concursos públicos vão dizer o quê? Tem que apresentar um laudo médico para dizer se ele é pessoa com deficiência. Então, já não tem uma avaliação biopsicossocial. Mas nós temos servidores que podem não ter entrado na vaga de pessoa com deficiência ou ter adquirido uma deficiência ao longo da vida profissional dele. Se ele quiser, por exemplo, no assento funcional dele, seja lá registrado que ele é um servidor com deficiência, não tem instrumento para definir isso. Aí fica lá sobrestado, ele tem que judicializar. E aí, quando chega o mandado de segurança, a instituição não tem condição. Aí cada localidade está vendo o que vai fazer. E isso é muito prejudicial na vida dessas pessoas, né? E aí, dependendo, assim, da localidade, do serviço de saúde, do CIAS, que a gente chama, que tem naquela região,
você avança ou você fica ali com o processo parado, tramitando na justiça por anos. De acordo com os preceitos da Convenção, né, é imperativo que os métodos de avaliação para acesso às políticas sejam focalizados principalmente nas barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência e nas necessidades de suporte individual, que limitam as atividades e restringem a participação em detrimento da mera categorização dos seus impedimentos corporais. Né? Esse novo enfoque implica, portanto, que tais mecanismos de avaliação incorporem de maneira mais abrangente o contexto ambiental, frequentemente negligenciado nas análises convencionais. Então, o que ela vem trazer? Olha, a gente não precisa e não quer que você fique focando no indivíduo. A gente precisa focar naquele indivíduo no meio que ele está inserido, nas barreiras, né? Naquilo que implica em prejuízos na sua funcionalidade, em prejuízos no seu desempenho. Né? E aí a gente vai trazer, né, nesse diálogo agora um pouco dos modelos de avaliações, os modelos teóricos de avaliações que a gente tem, né? E como cada um se comporta, né? Então, essa transformação conceitual que a convenção traz, ela está no processo de transição, né? E ela vai aí transpassar alguns modelos de avaliação, alguns modelos teóricos de avaliação. Né? O primeiro modelo de deficiência, que é inclusive o mais conhecido, é o modelo médico ou individual, ou modelo biomédico, né? Hoje em dia a gente usa mais o modelo biomédico, né? Ele é uma abordagem que concebe a deficiência como uma limitação ou desafio pessoal, que necessita de correção ou tratamento. Então, seguindo essa perspectiva, a deficiência é vista como uma condição médica que requer um diagnóstico, uma reabilitação e, se possível, uma cura. Ainda que não defendidos explicitamente, né, aspectos desse modelo são frequentemente adotados de forma inconsciente, especialmente por profissionais de saúde, né, quando negligenciam ou subestimam a influência de fatores sociais e ambientais nas limitações e desigualdades enfrentadas por pessoas com deficiência. A gente está falando aqui de realidade, acho que tem profissionais aqui do Brasil inteiro, né, Fátima? Eu não sei como é que está, por exemplo, hoje, como é que isso funciona nas diversas, por exemplo, vou dar o exemplo da educação, tá? Um exemplo muito próximo, falando da realidade do município que eu trabalho, que eu atuo na Agência da Previdência Social. Lá, por exemplo, como é que funciona para uma criança acessar a política de educação especial? Ela precisa procurar um médico, para o médico dar um laudo para ela. Se o médico disser que ela é uma pessoa com deficiência, ela vai ter acesso à política de educação especial. Mas se naquela escola tem uma equipe, né, uma pedagoga que consegue emitir um parecer, listando lá todas as dificuldades daquela criança, determinando, né, identificando, né, a necessidade de suporte educacional, isso não está sendo suficiente para aquela criança acessar o programa de educação especial. Porque para acessar, precisa do laudo médico. Então, todo o conhecimento técnico, né, de experiência profissional, de vivência que aquela equipe tem ali na escola, ela é insuficiente porque o que é referenciado é o que está determinado no laudo médico, que muitas vezes tem o nome um CID para a criança e nada mais, né? Nem consegue aprofundar as dificuldades da criança. Então, é um pouco disso que a gente vai observando, né? E aí você passa a criar um ônus na vida daquela família que não consegue acessar fácil, e tem que ser de um especialista, tá? Não pode ser, por exemplo, um clínico geral, não pode ser o pediatra da unidade de saúde, tem que ser um especialista. Aí, se você depende de um especialista, não tem vaga fácil no SUS, demora, a fila de espera está de mais de um ano. Aí as famílias começam a ter que juntar recursos para pagar uma consulta particular. Aí a gente começa a ver um outro movimento, o surgimento de clínicas populares, né, muito bem localizados no município, onde você vai pagar uma consulta para acessar um laudo médico, né? E aí começa a se ver também uma distribuição muito facilitada desses laudos, muitas vezes laudos que estão emitidos até sem uma análise mais aprofundada, né? Sem uma consulta, um parecer da escola, né? Porque em tese, a maioria dos neurologistas, né, mais sérios e preocupados em emitir um diagnóstico, ele pede a opinião da escola, ele quer ouvir a escola, ele quer ouvir a rede que assiste aquela criança. Mas a gente observa esse movimento sendo criado, né, de enfoque no laudo médico em detrimento da capacidade técnica de profissionais que estão ali no cotidiano daquela criança, com totais condições de identificar barreiras, é, é, dificuldades, né, de desempenho daquela criança, que estão trazendo prejuízo no desenvolvimento daquela criança para acessar uma política pública. E esse modelo biomédico, ele tem de ver a deficiência como uma anormalidade,
ou um problema físico ou mental no indivíduo, separado de todo o contexto social e das barreiras ambientais. Então, neste modelo, a ênfase está na incapacidade do indivíduo em se adaptar às normas sociais estabelecidas, em vez de questionar as próprias normas, né? Então, assim, o modelo biomédico também ele tende a fazer um enquadramento padronizado, sem desconsiderar também que as barreiras e a realidade ambiental daquele indivíduo, na verdade, as barreiras não, a realidade ambiental daquele indivíduo, ele pode ser barreiras, mas também pode ser facilitadores. Então, assim, para fins de políticas públicas, é possível que você tenha duas pessoas com deficiência, mas com realidades ambientais bem diferentes. E a gravidade dessa deficiência, ela vai ser diferente, embora o diagnóstico seja o mesmo, né? Então, vou dar um exemplo bem simples, mas a gente pode expandir para outros exemplos. Mas duas pessoas com deficiência, que fazem uso de uma cadeira de rodas, uma que mora no bairro de classe média, uma família que tem um acesso econômico mais privilegiado, que consegue acessar um carro adaptado, que mora num condomínio com acessibilidade, né, que tem acesso a tecnologias mais avançadas, a gente não pode considerar, embora tenha o mesmo diagnóstico, por exemplo, de uma pessoa que mora no bairro de periferia, que não tem acesso a carro adaptado, que às vezes a família nem tem renda, né, que não tem acesso a tecnologias assistivas, querer considerar que o nível de gravidade da deficiência dos dois são iguais. Do ponto de vista biomédico, vai dizer que sim, se o diagnóstico é o mesmo. Mas se a gente leva em consideração as barreiras vivenciadas ou não vivenciadas, a gente não pode determinar que a deficiência para essas duas pessoas, elas se manifestam de maneiras iguais. As duas vão ser consideradas pessoas com deficiência? Sim, obviamente, mas não se manifestam de maneiras iguais. E aí a gente vem falar do modelo social, que o modelo social vem confrontar essa situação no modelo biomédico, né? Então, em contrapartida, o segundo modelo, que é intitulado modelo social, ele vem compreender a deficiência como uma construção social, resultante de barreiras, inclusive atitudinais, e aí é bom chamar a atenção para essa questão das barreiras atitudinais, que está muito focada na questão das atitudes, né? Que eu até ouso dizer que talvez seja uma das piores barreiras vivenciadas para as pessoas com deficiência, aquela que de fato traz maior impacto na vida das pessoas com deficiência, né, que vão obstaculizar, né, a plena e equitativa participação das pessoas com deficiência na sociedade. Esse modelo, né, o modelo social, ele vai compreender as limitações e as restrições que não se originam da pessoa, né, mas decorre de um conjunto complexo de circunstâncias oriundas do ambiente social, né? A solução seria uma responsabilidade coletiva demandada por políticas públicas que vão delinear modificações ambientais necessárias para viabilizar o exercício de atividades e participação. O modelo social da deficiência, ele tem raízes na sociologia, na teoria crítica, né? Ele vai destacar a construção social da deficiência e as maneiras pelas quais as normas sociais e as estruturas de poder contribuem para marginalizar a pessoa com deficiência, né? Ao longo da sua história, né? Porque se a gente for também conversar sobre a história da vida das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo, a gente vai ver aí que ao longo de toda a história foram pessoas que foram sempre colocadas aí à margem da sociedade. Um terceiro modelo, um teórico, né, é o modelo que a gente chama de biopsicossocial, que ele busca integrar elementos do modelo médico com o modelo social, né? Ela foi estabelecida com base na Classificação Internacional de Funcionalidades, a CIF, né, pela Organização Mundial de Saúde, em 2001. Ela tem uma abordagem que se origina de uma concepção que considera deficiência e funcionalidade em um contínuo, né? Quanto maior a funcionalidade do indivíduo, menor a deficiência e vice-versa. Quanto maior a funcionalidade, aí vice-versa. Tanto a deficiência individual quanto o contexto social vão atuar conjuntamente como geradores de limitação e restrições, né? O modelo biopsicossocial é o modelo que está previsto que é um modelo de referência, inclusive pela Lei Brasileira de Inclusão, né? A gente parte da perspectiva do modelo biopsicossocial. Hoje, o instrumento de avaliação do BPC e da aposentadoria da pessoa com deficiência também tem como perspectivas o modelo biopsicossocial, que vem trabalhar, então, aí, né, a deficiência e funcionalidade, né, desempenho e não desempenho daquele indivíduo, mas também considerando aí o ambiente que ele está inserido, tá? Ele considera não apenas as limitações físicas, mas ele reconhece as limitações físicas, tá? Mentais ou sensoriais, mas também o impacto das atitudes sociais, das políticas públicas e do ambiente físico na experiência da deficiência daquela pessoa.
Esse modelo vai destacar a interação complexa entre fatores biológicos e psicológicos e sociais na determinação da funcionalidade e na qualidade de vida das pessoas com deficiência. Espera-se que na aplicação desse modelo, quando você for identificar se o indivíduo tem uma deficiência e uma gravidade daquela deficiência, é que também seja identificado quais são as políticas públicas que precisam atuar naquela situação. Então, assim, que se espera, né, nos instrumentos de avaliação com caráter biopsicossocial, que também seja identificado as políticas públicas que precisam de atuar com prioridade ali para atuar na melhoria do desempenho da funcionalidade daquele indivíduo que está sendo avaliado, tá? A CIF é a referência desse modelo, né? É importante destacar que a CIF, ela não é um instrumento de avaliação, tá? Ela é uma classificação das condições de saúde de todas as pessoas, com deficiência e sem deficiência, em suas variadas dimensões. A CIF é um livrinho, como se fosse a CID, né? Um livrinho bem grossinho, e, e por essa razão, né, embora a gente venha sendo frequentemente utilizada como referencial para o desenvolvimento de instrumentais, né, é importante dizer que a CIF não é um instrumental, tá? Ela, por si só, ela não tem a finalidade de determinar quem é ou não pessoa com deficiência. Por isso que a gente tem que se utilizar dela, ir lá beber a fonte dela, para pensar na criação desses instrumentais de avaliação, tá? Então, é importante, né, o desenvolvimento de instrumentos que materializem suas diretrizes, né, em consonância com o que está na Convenção do Direito das Pessoas com Deficiência, tá? E aí tem um último modelo teórico, que é um modelo que ainda, né, está em processo aí de amadurecimento, né? Esse modelo é chamado de modelo dos direitos humanos, é muito recente, é um modelo mais recente. Ele foi registrado no Comentário Geral, número 6 de Igualdade e Não Discriminação, do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que é o comitê que foi responsável por monitorar a implementação da Convenção das Pessoas com Deficiência pelos Estados-partes, né? Então, todos os países que foram signatários da Convenção, eles são submetidos a esse comitê que está monitorando como é que está a aplicabilidade da Convenção, né? E aí, a partir desse monitoramento, eles estão trazendo a perspectiva desse quarto modelo, que seria o processo de amadurecimento dos modelos, né? Que seria o modelo de direitos humanos. O modelo de direitos humanos, ele reconhece a deficiência como parte natural da diversidade humana, que deve ser respeitada e apoiada em todas as suas formas. Essa é a principal premissa, né, desse modelo. Ele defende que as pessoas com deficiência elas têm que ter os mesmos direitos de todas as pessoas na sociedade, sem nenhum tipo de obstacularização. Os impedimentos ou alterações corporais e mentais não devem ser usados como desculpa para negar ou restringir direitos das pessoas com deficiência. Isso vem muito forte, muito evidenciado com essa perspectiva, né? Ela postula que o modelo de direitos humanos é uma evolução no modelo social, pois vai incluir aspectos não considerados por ele, como o combate à discriminação interseccional, a implementação de políticas públicas de prevenção no âmbito da saúde, que o modelo social não trabalha muito essa perspectiva, a partir de uma protetiva de direitos humanos das pessoas com deficiência, tá? O modelo de direitos humanos ele está fundamentado nos princípios dos direitos humanos universais, reconhecendo as pessoas com deficiência como sujeitos de direito e defendendo sua igualdade perante a lei e a sua participação plena e efetiva na sociedade. Embora o modelo social também influencie as leis, as políticas voltadas para a inclusão da acessibilidade, o modelo de direitos humanos ele tem como ênfase principal a transformação das atitudes sociais, das estruturas sociais, que perpetua a exclusão das pessoas com deficiência. Ele também vai fazer toda uma discussão, né, de como as estruturas sociais estão aí, é, no caso de uma leitura mais crítica, perpetuando a exclusão das pessoas com deficiência. Então, o modelo ele vem também trazer uma perspectiva de você atuar mais fortemente nessas estruturas sociais que não estão se modificando, embora tenha sido todo um avanço com a convenção, embora a gente tenha tido todo um avanço com os próprios instrumentais com a perspectiva social. Então, ele vem trazer um enfoque mais crítico, mais incisivo sobre os países signatários, né? É um pouco disso que eles vêm apresentando, né, por esse comitê, tá? Aí, trazendo um pouco, eu estou preocupada com o horário, eu vou tentar dar uma aceleradinha um pouquinho para a gente poder conversar. Trazendo um pouco da realidade que a gente tem hoje de instrumental no Brasil, como eu falei, né, de instrumental, né, normatizado por lei,
que a gente tem hoje no Brasil, com base no que está previsto na Convenção, né, com base no que está previsto lá até na própria Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem o instrumento do BPC e o instrumento da aposentadoria da pessoa com deficiência. O instrumento do BPC ele é pioneiro, né? Ele foi a primeira experiência no Brasil de instrumento com essas perspectivas de avaliação. Ele foi aplicado em 2009, ele passou a ser aplicado em 2009 pelo INSS, ele começou um processo de construção em 2007, logo depois da convenção, né? Mas aí teve todo um processo de construção dele, publicação, decretos, tudo, até que em 2009 o INSS passa a aplicá-lo. Inclusive, foi quando teve aquele concurso público do INSS, contratação de assistentes sociais, que até então só tinha os médicos, peritos, né? Precisava se contratar uma equipe para dar essa perspectiva multidisciplinar, né? E aí a gente passa a fazer essa avaliação biopsicossocial, né? Entretanto, né, seja uma avaliação com essa perspectiva, ainda é um instrumento com preponderância médica, né? O instrumento do BPC, médicos e assistentes sociais não avaliam os mesmos quesitos, há uma divisão no instrumental, né? Então, toda a parte ambiental, das barreiras, ela é de competência dos assistentes sociais. Os peritos entendem que não compete a eles avaliar essa parte, né? E aí a parte de funcionalidade fica como responsabilidade da perícia médica. E a atividade de participação, ela é avaliada pelos dois profissionais, só que de maneira separada. Uma parte da atividade de participação fica para os assistentes sociais avaliarem, uma parte fica para os peritos médicos avaliarem, e os peritos médicos têm uma atividade de participação a mais para avaliar. Então, esse um a mais faz toda a diferença também no processo de reconhecimento ou não de direitos. Só que aí tem toda uma discussão que a gente faz, né? Se avaliar a deficiência precisa ter como premissa as barreiras, e o perito avalia a atividade de participação sem avaliar as barreiras, a gente consegue perceber ali ainda uma forte preponderância do ato médico, porque ele continua mantendo a avaliação das atividades de participação daquele indivíduo pautada exclusivamente na perspectiva biomédica de avaliação, né? A aposentadoria da pessoa com deficiência, que foi implementada pelo INSS, ela foi publicada por uma lei complementar em 2013 e passou a ser aplicada pelo INSS em 2014. Ela já tem uma outra perspectiva. Ela já foi bem alinhada com o Índice de Funcionalidade Brasileiro, né, já era um processo de construção de instrumental que vinha sendo feito pelo IEDS, que é um instituto ligado, eu acho que é o FRJ, eu sempre confundo se é o ERJ ou o FRJ, mas eu acho que é o FRJ. Então, o que acontecia? A Constituição Federal ela previa que o governo brasileiro precisava ter uma especificidade na concessão de suas aposentadorias para pessoa com deficiência, só que precisava de uma regulamentação em lei. E é isso lá em 88. Anos foram se passando e essa regulamentação nunca chegava, né? Somente em 2013 que foi, de fato, publicada uma lei complementar que foi regulamentar a aposentadoria das pessoas com deficiência. Isso porque a gente teve que ter uma pessoa com deficiência indo para o Congresso, né, se tornando deputado, para conseguir fazer toda essa mobilização. E aí, na criação desse instrumental, tinha-se a obrigatoriedade, então, de ter como premissa o que estava na convenção e o que estava previsto, né, que estava já se construindo aí, porque já se esperava para a Lei Brasileira de Inclusão, que estava no seu processo também já de avanços, né, para publicação. Então, sabia-se que tinha o Instituto, né, o IEDS, que estava fazendo essa construção do Índice de Funcionalidade Brasileiro, o INSS, né, se aproximou desse instituto e, junto com eles, criou-se o IFBRA, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro adaptado para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, ele foi adaptado para a aposentadoria, né? E a partir daí a gente passou a ter um instrumental diferente do BPC, que a gente passou a ter um instrumental que ele lista, né, atividades e participações comuns do cotidiano dos indivíduos e que tanto o profissional médico quanto o profissional assistente social, por exemplo, avaliam as mesmas atividades, com o mesmo peso de avaliação. Ninguém avalia mais, ninguém avalia menos. E parte do pressuposto que todos os dois profissionais, ao avaliar essas atividades e participações, eles vão considerar as barreiras ambientais, atitudinais, tecnológicas, aqueles indivíduos de acessibilidade que aquele indivíduo que está sendo avaliado vivencia. Então, você passa ali, tem uma equiparação
né, na avaliação desses profissionais. E o resultado, ele é uma somatória dessas duas avaliações, né? E aí você passa a trazer um equilíbrio na perspectiva de análise profissional, né? Uma diversidade também de abordagem, né? Mas isso incomodou, né? Incomodou porque a gente sabe que em terra que se discute ato médico, você dividir possibilidades de concessão de algum benefício, né? Não é uma coisa tão fácil. Aí a gente começa a entrar numa seara mais política, né? De forças políticas sobre os instrumentos de avaliação. Aí você passa a ter uma briga política de qual seria o instrumento que melhor deveria servir à população com deficiência. Seria o instrumento do BPC? Seria o instrumento, né, que a gente usa para a aposentadoria da pessoa com deficiência? Isso que foi sendo discutido e debatido ao longo dos anos nesses diversos grupos de trabalho que tiver. Após o INSS começar a aplicar o IFBRA, a UNB foi responsável pela validação desse instrumental e até de fazer um estudo sobre esse instrumento. E aí chegou-se à conclusão que, né, por esse estudo, com base no conhecimento técnico desses profissionais, que o IFBRA ele é um instrumento de referência, mas ele precisaria só ser modificado e melhorado, né? Esperava-se, então, que ele fosse se tornar um instrumento de referência. Mas mudamos de governo, muita coisa aconteceu no Brasil ao longo desses últimos anos, e o assunto ficou parado, ou ele foi tomando uma outra linha, né, de trabalhos, né, de formas como lidar com o que está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, e a gente não conseguiu avançar. O que a gente teve depois disso foram que técnicos e pessoas com deficiências, estudiosos na área, pegaram os estudos da UNB e aprimoraram esses estudos até chegar no que a gente chama de FBRM, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, né? Já fazendo as devidas propostas de alteração que foram identificadas até inclusive a partir da nossa experiência no INSS sobre o IFBRA, né, onde a gente foi sinalizando aonde precisaria melhorar o instrumento, e hoje a gente tem uma proposta de um índice de funcionalidade brasileiro modificado, que há uma grande defesa aí, né, por esses profissionais e por uma parte das pessoas com deficiência que o conhecem, que deveria ser o instrumento unificado de avaliação para as pessoas com deficiência para ser aplicado, né, no Brasil, né? Só o grupo de trabalho interministerial ficou estudando esse instrumento ao longo desses 6 meses, mas até onde Ótimo. se conhecer melhor esse instrumental, a gente tem a Anfípio, eu sempre me confundo, mas os colegas eles publicaram esse instrumental, ele está no site, acho que é da Ampid. Depois eu posso mandar para você, Fátima, e você pode encaminhar para os colegas. E lá tem todo o detalhamento da proposta do IFPRM, como é que ele se constrói, tem o IFPRM lá, tem explicando como é que se dá essa aplicabilidade dele. Depois que os colegas fizeram esse trabalho, eles convidaram algumas pessoas no Brasil para fazer um estudo sobre o trabalho deles. Eu até tive o privilégio de poder participar desse trabalho com eles, né? E aí tem pessoas com deficiência lá. Eu cheguei a fazer alguns pré-testes do instrumento em algumas avaliações que a gente fez no INSS. Então é bem interessante. Inclusive, fico com a sugestão, se vocês depois quiserem aprofundar um pouco mais, de chamar um desses colegas para conversar com vocês. A Laila, ela é sempre muito disponível, e aí, super legal, porque a Laila e o Miguel são dois médicos, super defensores do instrumento, né, modificado, né? Eles fazem super críticas a essa perspectiva biomédica de avaliação. Tem a Liliane Bernardes também, que é uma pesquisadora na área, que é maravilhosa também. Eu tenho o Ederson, que ele é um colega meu do INSS também, que estuda essa temática, que eu tenho certeza que se vocês convidarem, eles viriam numa boa conversar com vocês especificamente sobre o instrumento. A Liliane, inclusive, que eu falei para vocês, ela traz uma análise muito legal sobre por que essa demora, né? Por que essa dificuldade, o que está acontecendo? Tantos anos se passaram, olha quantos anos estão passando e a gente não consegue sair do lugar, né? E ela chama atenção para uma coisa, né? Estabelecer uma avaliação biopsicossocial no Brasil, ela tem uma dificuldade no Estado brasileiro, né? Devido à questão
financeira, né? A questão de equalizar os recursos financeiros e orçamentários que devem ser destinados às pessoas com deficiência, especialmente nos casos de transferência de renda, pensão, isenção fiscal e tributária. Se a gente for ver, por exemplo, o andamento do grupo de trabalho no último interministerial, ele foi bem até que chegou na parte orçamentária. Quando chegou na parte fiscal orçamentária, parou-se tudo e falaram, precisamos ver isso melhor. Então, tudo que estava vindo se construído parou quando se esbarrou na questão orçamentária, na questão do que vai ser destinado de dinheiro, né, para financiar as políticas públicas das pessoas com deficiência. Né? Qualquer mudança de caracterização das pessoas com deficiência pode tanto ampliar o número de beneficiários e usuários das políticas públicas, como reduzi-los também. Né? É um momento de forte apelo pela sociedade de aperto fiscal. E sabido que o receio por parte das gestões governamentais do novo instrumento de avaliação, especialmente que se apresente uma perspectiva biopsicossocial, caracterize muito mais indivíduos com pessoas com deficiência do que hoje são identificadas, a gente vê uma tendência de protelar a regulamentação da avaliação biopsicossocial. E quando não for fazer isso mais, quando não for mais possível protelar, você vai interferir no modo de procurar um instrumento que traga menos impacto possível nas políticas. Então, de uma maneira bem clara, a preocupação que se tem hoje é qual é o instrumento mais concessivo? Se ele tem uma perspectiva mais concessiva, a gente precisa pensar um pouco sobre ele, né? A Hoje, quem está na direção, inclusive que vai assumir o CFM agora, né, que esteve muito próximo ao governo na gestão Bolsonaro, eles são fortes defensores do instrumento do BPC, tanto pela defesa do ato médico, porque ele de fato é um instrumento que tem uma preponderância muito forte do ato médico, quanto porque eles defendem que no BPC consegue-se fazer um controle muito maior sobre a concessão dos benefícios do que na questão da LC, porque eles alegam que ficar toda hora fazendo uma análise com os fatores ambientais, faz com que mais pessoas acessem as políticas de pessoas com deficiência. E falam abertamente mesmo, tá, gente? Se vocês forem assistir aí os vídeos que tem gravado as reuniões, isso não é uma coisa que é falada de maneira oculta, não, é de maneira bem aberta a respeito disso, né? E aí os principais riscos fiscais vão advir de uma mudança expressiva no perfil do beneficiário das políticas públicas federais para as pessoas com deficiência, em especial para as políticas públicas em que há recursos provenientes do Orçamento Geral da União. Se há uma ampliação no número de deficiência, há um impacto fiscal relevante, sendo necessário indicar fontes de receita para cobrir a ampliação desses custos, né? Então, nesse sentido, a priorização ou não da implementação da avaliação biopsicossocial na agenda política tem um peso considerável, tendo em vista a eventual necessidade de alocar recursos para efetivar essa implementação. E foi o que aconteceu, né? A Fazenda, lá o Ministério da Fazenda, pediu para parar a discussão, e eles vão fazer um estudo interno para ver os impactos disso no orçamento fiscal, né? E a gente sabe que toda vez que isso acontece, eles começam a questionar os instrumentos, né? Começam a questionar qual seria, então, o melhor instrumento. E aí a falta de uma norma nacional também que regule a avaliação tem como desdobramento a multiplicação de iniciativas legislativas no âmbito do Congresso Nacional. O que a gente começa a ver em paralelo a isso, né? Começa a se ver uma busca por iniciativas que vão fazer o reconhecimento da deficiência pela patologia. Aí você começa a ver os movimentos sociais se fragmentarem, se unificarem individualmente, para que a sua patologia tenha uma lei específica para dizer que ela é pessoa com deficiência. Então, volta e meia, a gente vai vendo aí no Congresso projetos de lei definindo doença tal, é pessoa com deficiência, CID tal, agora é pessoa com deficiência, né? E aí, ao mesmo tempo também, né, que é uma provocação, né, que alguns pesquisadores têm feito, que isso também traz ônus, né? Porque você passa a ter uma forma sem controle também de reconhecimento da deficiência, uma forma que não reconhece o que está preceituado na convenção, o Brasil passa a não cumprir o que está preceituado na convenção, e você vai trazendo possibilidade de aumentar as judicializações, que você passa a ter a lei, se algum órgão não concede com base naquela lei, as pessoas vão judicializar e vão passar a acessar os benefícios por meio judicial, né? Já para concluir, para a gente poder conversar, o que eu chamo a atenção para vocês, né? A criação de instrumentos de avaliação unificado, ele desempenha um papel essencial na caracterização da deficiência, ele torna tangível o reconhecimento de status de pessoa com deficiência, né? Isso, por sua vez, ele vai abrir portas para um amplo leque de benefícios, serviços e políticas governamentais. A gente sabe, né, que
muitas pessoas, quando elas passam a ter esse reconhecimento, elas passam a acessar diversas políticas públicas e ter uma mudança efetiva na sua vida, na sua relação com a sociedade, como cidadão, como indivíduo também, né? O novo conceito de deficiência, constituído no Ato Normativo Nacional a partir da Convenção, ele faz emergir a necessidade de alteração das práticas avaliadoras e classificatórias de deficiências vigentes, que se utilizam de instrumentos de avaliação de cunho binário, né? É ou não é pessoa com deficiência, com foco em definir quem tem ou não, em uma grande medida define para o rol de políticas públicas direcionadas apenas para um público, né? E então, assim, eu vou avançando aqui para a gente concluir, para a gente conversar, porque eu queria ouvir vocês também, saber o que vocês querem perguntar. Senão eu vou ficar falando muito aqui, eu falo muito mesmo, né? Eu entendo que a vida das pessoas com deficiência, ela é muito impactada a partir desse status, quando ele é reconhecido, né? Suas necessidades passam a ser apoiadas. Defendo uma avaliação adequada, uma avaliação comprometida, né, em reconhecimento de direitos das pessoas com deficiência. Defendo que esses avaliadores sejam pessoas que estejam constantemente sendo capacitados, né? A gente sabe, por exemplo, que hoje no INSS a gente tem aí profissionais que estão há mais de 6, 7, 8 anos sem passar por uma capacitação continuada, cometendo erros gravíssimos no seu processo de avaliação, né? E prejudicando as pessoas com deficiência. Porque também tem uma coisa que eu sempre falo nos espaços que eu vou: não adianta você ter o melhor instrumento de avaliação com deficiência, se a equipe responsável por aquela avaliação ela não está devidamente treinada, capacitada para ser responsável por esse processo de avaliação, né? Todo o debate do instrumento único, ele traz junto em si a necessidade da criação, não só de um instrumento único, mas de um cadastro nacional de certificação de pessoas com deficiência, onde todas as avaliações vão estar sendo unificadas em um único sistema, que vai certificar tanto as pessoas com deficiência, mas também vai certificar os profissionais responsáveis pela avaliação, né? O colega que construiu o croquis desse sistema, ele inclusive prevê uma coisa que eu acho fantástica, que eu lamento muito não estar sendo aplicada pelo INSS, né? Onde é possível você conseguir prever padrão de determinados profissionais, onde passa a ter muita divergência comparada a um outro profissional. Por exemplo, a gente vê isso muito nos recursos, e é possível prever, tá? Se a instituição tiver vontade, ela consegue. Por exemplo, um profissional que indefere 90% dos seus processos, que voltam em recurso e passam a ser concedidos, quando é avaliados por outros profissionais. Isso chama a atenção que aquele profissional precisa ser chamado para uma conversa, precisa passar por uma capacitação, precisa de uma reciclagem, né? Porque isso traz ônus também para a instituição, né? Que precisa ficar reavaliando casos que talvez não precisariam ser reavaliados. Isso traz desgaste na vida da pessoa com deficiência. Uma inovação que a avaliação unificada também propõe é que, uma vez avaliado e certificado, se aquela pessoa for precisar demandar uma outra política pública na vida dela, ela não precisa passar por uma avaliação novamente, ela já está certificada, ela já foi reconhecida enquanto pessoa com deficiência. Basta ela apresentar essa certificação, que no máximo vai ser avaliada ali, são outros critérios de acesso, que não determinem a deficiência, por exemplo. Então, a pessoa, por exemplo, já está certificada como pessoa com deficiência, se ela for dar entrada no BPC, por exemplo, ela não precisaria ser avaliada novamente. Não para deficiência, ela pode ser avaliada por critério de renda, né? Já que a lei brasileira, lá, a LOAS, lá prevê critério de renda para o BPC. Mas você não precisa expor aquela pessoa uma outra avaliação, a falar sobre a vida dela toda novamente, e ainda correndo o risco de não ser considerada pessoa com deficiência. Então, assim, são muitos avanços, né, que vão advir junto com o instrumento unificado, né? Além de uma igualdade maior nos critérios de avaliação, economia de recursos, né? É maior transparência também no processo e também maior observação sobre esses profissionais avaliadores, né? Que hoje, infelizmente, a gente sabe que passou por exemplo, no caso da gente do INSS, passou no concurso, faz um treinamento, acabou. Eu conheço profissionais que entraram no INSS num período bem complicado da instituição, que nem treinamento fizeram, gente. Sentaram do lado de um profissional, viu ele assistindo uma avaliação, pronto, dali para frente está fazendo a avaliação da aposentadoria da pessoa com deficiência. E a gente vê no cotidiano a tragédia que isso repercute em avaliações mal realizadas, resultados que não são coerentes com o que deveria estar acontecendo, né? E isso que a gente está falando de uma instituição que tem um instrumento, que tem uma referência, que tem um protótipo ali para ser aplicado, né? Então tem todo esse debate, toda essa discussão que perpassa. É, eu vou abrir para as perguntas. Eu acho que tem coisas que eu anotei aqui para falar que ficam tão um pouco repetitivas, né?
E aí eu quero ouvir um pouco vocês e me colocar à disposição aí para o debate. Obrigada, Tatiana. O Dati levantou a mão. Pois bem, Tatiana, parabenizar aí pela sua palestra, viu? Muito importante mesmo e com informações muito boas, né? Deu um esclarecimento geral e realmente é um assunto muito importante, né? Eu vejo, olha, a importância desse modelo aí biopsicossocial é muito grande, né? Porque você vê hoje, só mencionando aqui quatro faces consequências, né, desse estudo, né? Você pensa em concurso público, né? Quer dizer, uma determinada pessoa. Esses dias mesmo eu estive conversando com uma pessoa que tem características de autista. Ele fala, eu sou borderline. Aí você vê, um cara desse, às vezes, se ele tiver ser avaliado como pessoa com deficiência, aí ele tem todos aqueles direitos, né, de entrar no concurso dele, considerando como deficiente. Então você vê, isso aí já abre, mas você precisa dizer quem vai dizer esse cara é deficiente ou não é, né? Então você vê a importância de um modelo desse aí. Outra questão, plano de saúde também, você vê, recentemente aqui em Goiás, nós enfrentamos um problema com a mãe de um síndrome de Down que estava empregado e o plano de saúde começou a sinalizar que poderia perder o plano porque ele estava trabalhando, ele estava empregado, entendeu? Então, quer dizer, uma pessoa com síndrome de Down é deficiente, ele tem todas as limitações, mas a empresa contratou ele e o plano já começa, esse cara não é inválido para o trabalho, então vamos cortar o plano dele, ele vai ter outra questão, aposentadoria, né, também, quer dizer, aí você, na aposentadoria, que é essa questão do mercado de trabalho que eu falei, né, então, é de uma importância muito grande e de forma inegável, né? Agora, mas como as coisas acontecem no Brasil, eu gostaria de ouvir você, e de tudo isso que você comentou, que você foi bem abrangente aí, né? Você tem a questão política, tem a questão orçamentária, e agora isso fica tramitando e a coisa andando a passos lentos, né? Na sua perspectiva, assim, como é que está hoje a perspectiva desse modelo sair, ter uma data para ele ser implementado, ou vai, como tudo acontece no país, vai se arrastando aí a longo prazo aí, e a coisa sem resultados, sem efetividade, né? Eu respondo ou Fátima? Você vai abrir para outro? Posso responder? Tá. Pode. É. Ai, já tem outra pessoa. Então, eu vou anotar aqui e respondo daqui a pouco. Pode falar. Tá, então, Fran, Bom dia a todos e todas. Parabéns, Tatiana, pelo conteúdo aí apresentado. É, eu já tenho participado, né, de alguns encontros também referente a esse tema. Nós aqui, né, que trabalhamos com esse público, é muito importante que a gente esteja sempre atualizado para melhor, trazer esse trabalho aqui para as pessoas que a gente atende. E, na verdade, eu gostaria de trazer uma contribuição de um fato recente que a gente passou aqui em São Paulo. A gente realizou uma atividade de lazer, seria um salto de paraglider, onde a gente precisava de atestados médicos, né? Dizendo que aquela pessoa ela poderia realizar aquele salto com segurança, de que ela estava ali é, de uma questão de saúde adequada para realizar esse salto. E aí a gente pediu para as famílias, né, procurarem um médico e passarem por esse tipo de avaliação. E aí foi onde a gente encontrou muita dificuldade, né, inclusive com uma pessoa mais específica que tem paralisia cerebral. E nesse médico, né, que eles foram passar, a gente pôde entender que foi totalmente ali pautado numa avaliação biomédica, né, sem contextualizar a questão é, de vida dele, biopsicossocial, enfim, né, então cada vez mais esse documento a gente entende que é muito importante, né, porque
visa incorporar outras dimensões do indivíduo, no caso ali dessa pessoa, e não só a deficiência, né? Afinal de contas, era um sonho de vida dele realizar isso, né? Saltar de paraglider e assim, pelas condições físicas, corporais, que o médico visualizou ali naquele momento, sem entender outras questões, disse não, né? Que ele não estava apto para realizar essa atividade. Então, em um outro momento, é, no momento ele se decepcionou muito, né, pela negativa médica ali, e aí a gente fez todo um processo de conversar, a mãe também, e num outro momento a gente tentou novamente, a gente entendendo que ali que seria possível realizar isso, ele buscou um outro médico de uma outra forma avaliou, e aí foi possível realizar, né, esse sonho dele. Então a gente entende que cada vez realmente é mais importante essa avaliação, né, de um todo, não só ali da deficiência em si. Obrigada, Franciele. Mais alguém tem alguma consideração? Eu acho que a Fátima tem. Também, tem. Mas vou falar agora. Tatiana, a gente está num grupo aqui bem misto profissionalmente falando, tá? A gente tem técnicos de esporte e lazer, tem gerência e tem assistentes sociais, tem delegados, né? Delegados são pessoas que fazem parte do grupo de gestão mesmo, né? Da instituição como um todo, e nós estamos em 15 estados e temos pessoas do RH, do financeiro, temos pessoas de vários olhares aqui, né? E falando de unificado, né? É importante essa tua fala, que foi muito provocativa. Então, eu quero trazer aqui, na verdade, uma reflexão para todos, né? Qual que é a nossa responsabilidade nessa discussão toda, né? A Franciele acabou de trazer esse exemplo do paraglide, então, uma atividade de esporte que, poxa, por que que ele não pode, né? É um sonho, ele quer participar, por que que não pode? E nós temos uma colaboradora, né, uma funcionária, que é dos associados. Falei aqui no privado se eu poderia falar, porque ela tem vergonha, né, Dani? E eu vou colocar aqui a situação dela, que é importante para a gente ver que está do nosso lado essa problemática. Ela tem hemiplegia, me corrige, tá, Camila? Ela tem hemiplegia e ela usa o bilhete único de gratuidade, né? Especial, e é uma deficiência que é permanente, está posta, ponto. E aí, na renovação do bilhete dela, ela precisa passar por todo um processo para conseguir a revalidação desse bilhete de transporte que priva ela de ir e vir, né? Então, e aí para conseguir uma consulta que tem que ser no especialista XYZ, porque não pode ser só o clínico geral, enfim, é uma novela que ela passa e que agora, ó, de um ano para cá, já é a segunda vez que eu estou acompanhando essa história, que ela não está conseguindo renovar o bilhete. Renovou temporariamente, venceu, sem aviso prévio, vai passar o cartão, não passa. E aí ela vai ficar tendo que arcar com isso por mais um tempo até ser renovado. Então, esse instrumento único de avaliação tira todas essas problemáticas, né? São pequenas situações, né? Mas que se tornam grandes na vida de cada um e de pessoas que estão do nosso lado. A gente não está falando de uma pessoa que alguém contou, não, a gente está falando de situações do nosso lado. E a gente tem participação em algumas cadeiras de conselhos, Tatiana, principalmente no CONAD. Então, um dos nossos diretores tem um assento na cadeira no CONAD e ele está bem atualizado aí com essa questão atual, né, do IFBRM e também tem trazido algumas contribuições para a gente. Então, com certeza a gente vai ter mais discussões a partir daqui, com esses contatos que você também indicou. E aí fica aqui a provocação para cada um que está aqui nos ouvindo entender, né, qual é a nossa responsabilidade na hora que vai escrever um projeto, na hora que vai participar de uma reunião de conselho, na hora que vai almoçar junto com um amigo e percebe que ele está enfrentando problemas no convênio, na carteirinha de ônibus e várias questões. Então, é mais
um resumão de tudo que a gente tem passado ultimamente, Tatiana. Ok. Tem mais alguém? Eu. Eu queria saber o nome do colega primeiro que falou, eu esqueci. Rodarte. Tá, só anotar aqui para vocês. Eu queria fazer uma consideração, vou tentar ser rápida. É, mas primeiro agradecer, Tatiana. Foi maravilhoso, foi ótimo. Aprendi novas coisas. E você trouxe alguns elementos, né? A gente lida com isso aqui, principalmente a gente que é assistente social, a gente lida com isso diariamente, né? É, eu sempre falo, né, que aqui na PABB, pelo menos é uma realidade aqui no núcleo, a gente consegue, como não é uma instituição, não é uma associação sem fins lucrativos, a gente não tem por que embarrear um acesso por conta de um laudo, né? Então aqui a gente consegue flexibilizar o acesso à PABB, mas quando essa pessoa tem que acessar qualquer tipo de política pública, é sempre baseado ainda na questão do laudo, nessa visão eh, biomédica, né, da deficiência. Então, assim, é uma revolta diária que a gente passa junto com os usuários de não conseguir acessar um benefício, não conseguir acessar o passe livre que ele tem direito, porque precisa de um laudo atualizado de um especialista. Então, não adianta a pessoa já ter o laudo antigo e ter um novo laudo pelo médico da família, né? Então, e aí a pessoa é usuária do SUS, ela não vai conseguir, ou ela vai se virar para poder conseguir pagar um particular, né? Para poder ter acesso a uma gratuidade, então não faz nem sentido, né? Uma coisa dessa. E acho então, assim, a gente, como assistente social, é também qual é o nosso papel, o que que a gente pode fazer para que esse direito seja garantido. Em contramão disso, né, desse modelo biomédico que tá em vigor, que é de fato ele que está em vigor, né, até onde a gente conseguir, né, bater de frente com isso, né, porque tem momentos que não vai ter jeito, a gente, né, a pessoa vai chegar lá, são outros profissionais, a gente vai ter que ajudar essa pessoa a conseguir o laudo, né, é, e também uma coisa que você falou que eu achei muito importante, é que você falou dessa questão orçamentária, né, que quando chega lá nas aprovações, quando chega no momento final, e é isso muito que a gente vê, né, na sociedade que a gente vive hoje, né? As políticas, elas são extremamente focalizadas, né? É o mínimo do mínimo e é mesmo para limitar o acesso, não é para expandir acesso, né? Porque você expande, você precisa investir naquela política, financeiramente, principalmente, né? Então, é uma disputa, né? É uma disputa de poder, é uma disputa política, é uma disputa ideológica que a gente tem com essas pessoas que têm poder, né, sobre isso, sobre essas decisões, né, porque a gente luta para que um modelo biopsicossocial, um modelo social, ou esse modelo que eu nem sabia que tinha esse novo modelo de direitos humanos, apesar de já acreditar nisso e isso ser presente no meu exercício profissional, né, de que a deficiência ela é parte da diversidade humana, é uma característica como qualquer outra, né, então é uma disputa de poder, né? Então, assim, o modelo biopsicossocial, ele vai contra o que essas instituições, né? O que essas pessoas, que a gente fala pessoas, mas não é de indivíduo que eu estou falando, né? É de grupos de poder, né? É, tão querendo, né? Então, assim, o caminho é de pedras, né? Mas eu acho que é aos poucos, né? São discussões, são movimentos, no conselho, né? Que às vezes também é um lugar muito difícil, mas são, né, aos poucos que a gente vai lutando para que esses direitos sejam garantidos, com mais de uma forma melhor, né? Não só tão sempre focalizado, não se contentar com o mínimo, né? A gente sempre buscar expandir a contragosto de muitos, né? Então é isso. Obrigada, Tatiana. Mas,
Bom, eu vou falar, mas a gente abre uma outra rodada, tá? Senão eu vou me perder aqui no que eu anotei. Eu vou falar primeiro pela Franciele, depois eu vou andando aqui pela organização da minha fala. Fran, tem uma fala da doutora Isabel Maior, que é uma mulher com deficiência, muito conhecida no movimento das pessoas com deficiência, talvez alguns de vocês conhecem, que ela sempre fica aqui na minha cabeça, principalmente quando eu estou dialogando com pessoas com deficiência. Ela fala o seguinte: deficiência é a soma das oportunidades perdidas. E aí o seu relato, ele fala disso, né? Quantidade de oportunidades que as pessoas com deficiência perdem ao longo da vida pelas barreiras que vão sendo colocadas sobre elas, sobre os corpos delas, sem ouvi-las, sem reconhecê-las como sujeito de direito, como sujeito de sonhos, de vontades, de desejos. Muitas vezes pelo simples preconceito, pela barreira atitudinal de dizer um não, não, você não pode fazer, né? Isso está no âmbito da família, da sociedade, das instituições. E por isso que eu falei lá no início, né? Eu vejo a barreira atitudinal como uma das mais difíceis e mais cruéis na vida das pessoas com deficiência, porque ela adoece, ela faz as pessoas desistirem, ela faz as pessoas desacreditarem delas mesmas, né? Então, é assim, nós, enquanto sociedade, nós, enquanto pessoas que não temos deficiência, a gente tem esse compromisso humano mesmo, né? De nos tornarmos pessoas e sociedade melhor nessa convivência das pessoas com deficiência, né? O relato que você trouxe, eu também teria inúmeros para apresentar para vocês, assim, de situações que a gente vê claramente pessoas tendo seu direito negado por uma perspectiva individual de um dos avaliadores de que ou ela não faz ou ela já faz, mesmo que seja de qualquer jeito, mesmo que seja de forma adaptada, ela já faz, então você não tem que considerar isso, né? Eu estava ontem eu fiz uma avaliação de uma demanda que chegou para a gente, até de uma pessoa que é servidora nossa, um caso que envolvia um processo de adoecimento mais da natureza mental, né? De fato, ela, do ponto de vista físico, ela tem funcionalidade, né? Ela tem capacidade física de executar, mas o processo de adoecimento mental compromete o desempenho dela, né? E aí, eu discutindo com outro colega médico que estava na avaliação comigo, ele falou assim para mim: olha, Tatiana, não adianta você me convencer dessas questões, como é que ele falou, comportamentais, dessas questões de barreira com a sociedade, eu vou olhar só para o corpo dela. Se ela faz para mim, aí que a gente, só para vocês poderem entender, na avaliação a gente tem algumas pontuações que a gente tem que dar, né? Aí, se eu pontuo como 100, eu estou dizendo que ela executa tudo de maneira plena, sem risco, no mesmo tempo, em igualdade com uma pessoa que não tem o mesmo diagnóstico que é. Se eu pontuo como 75, eu estou dizendo que ela faz, mas faz de forma adaptada, ou num tempo menor, ou com alguma margem de insegurança, né? Se eu pontuo como 50, eu estou dizendo que ela faz, mas ela precisa de suporte para poder fazer, né? De uma ou duas, ou até mais pessoas. De uma ou duas pessoas. E se eu pontuo como 25, é porque ela não faz, ou para ela fazer, ela precisa de um suporte muito grande de várias pessoas. E aí, assim, no caso, por exemplo, como dessa servidora, ela não chegava nesse ponto de não fazer ou precisar de suporte de muitas pessoas, mas ela oscilava entre fazer de forma muito adaptada, com muita necessidade de adaptação, com esforço, uma sobrecarga mental muito grande. E era o nosso papel reconhecer isso, né? O diálogo com ela ser conduzido dessa forma. Mas é muito difícil quando você está diante de um indivíduo, de um profissional, que ele só consegue focar num único parâmetro de avaliação, que é o corpo. Se o braço dela mexe, ela não tem problema para executar nenhuma atividade que demande do braço, né? E aí, enfim. E isso também nos adoece enquanto profissionais, né? Porque acaba virando um desgaste muito grande no cotidiano do dia a dia. Mas, assim, só voltando para aquela frase que eu falei, né? Que aí ela mostra o quanto que é isso, né? A soma das oportunidades perdidas. A pessoa fica um tempão esperando uma avaliação. Quando ela consegue estar diante de um profissional que vai dar o start para dar um passo acima, o profissional vai e joga ela lá para baixo de novo, né? Tirando as oportunidades dela. Aí, Fátima, foi perfeito esse exemplo que você trouxe do transporte, e eu vou até problematizar ele para nível macro. A gente teve uma alteração muito recente na legislação do transporte interestadual, não sei se vocês acompanharam. Se não acompanharam, em algum momento isso vai acabar passando o atendimento de alguns de vocês, principalmente quem está lidando diretamente com o público, como a Janaína e outros colegas.
Na legislação atual que saiu, está exigindo que a pessoa tenha uma certificação de pessoa com deficiência com avaliação biopsicossocial. Só que a instituição responsável por essa política pública, ela não aplica essa avaliação. E aí? O que que a gente vai dizer para a pessoa com deficiência? Se vira? Dá seu jeito? Né? Porque é isso, é o Estado não conseguindo organizar a própria gestão da política pública. Quem é usuário do BPC, ok, o INSS certifica as pessoas que recebem BPC. Quem é aposentado da pessoa com deficiência, o INSS certifica. Mas nem toda pessoa com deficiência precisa receber BPC ou recebe BPC, ou já é uma pessoa aposentada. Né? E aí ela não vai ter direito ao passe livre interestadual, e aí como é que vai ficar isso? E a população está perdida, ninguém sabe o que fazer. Nós já, inclusive, já estamos identificando pessoas agendando uma avaliação no INSS para ver se o INSS avalia ela. Só que a gente também começa a criar um outro problema, porque não dá para a gente absorver essa demanda se a gente mal está dando conta da demanda que a gente tem para avaliar para o fim das nossas políticas públicas. Nós temos localidades que a fila de espera está para mais de 60 dias, 6 meses, né? Então, você vê como que está esse problema de organização. Aí, o que me remete à fala, né, que eu comentei lá com vocês, do comitê responsável, né, para avaliar a implementação da convenção, né, quando ele foi fazer essa discussão do modelo de direitos humanos, que ele vem chamar a atenção que precisa se modificar as estruturas mesmo, as estruturas institucionais, né? A gente vai ter que trabalhar a perspectiva dos direitos humanos, das pessoas com deficiência com a sociedade, sim, mas também com as perspectivas institucionais, porque as próprias instituições públicas, elas não estão facilitando a vida das pessoas com deficiência. Não adianta você ter uma política pública criada e você não facilitar a implementação dessa política pública, ela não ser uma política de fácil acesso, né, coerente com a realidade daquela população. E aí, assim, falando um pouquinho também, né, da fala do colega, o Dart, né, o primeiro que colocou no início, e também um pouco, né, com a fala da Janaína sobre o nosso papel, né? Então, assim, é fato que a gente vê aí um contexto de disputa de perspectiva de sociedade, né, de própria visão de mundo, que tipo de Estado brasileiro nós vamos ser perante as pessoas com deficiência, né? O que que a gente quer promover, né? E aí vai vir as disputas de narrativa. É um Estado mínimo que ofereça só o mínimo do mínimo, ou um Estado que vai ter políticas públicas abrangentes. E aí eu penso que isso vai perpassar também, eu imagino, assim, eu acompanhei muito a discussão do grupo de trabalho no último semestre, sabe? Né, o CONAD muito presente, né, a sociedade civil estava se fazendo presente ali, acompanhando os profissionais especialistas da área, vi a Secretaria de Direitos Nacional de Direitos Humanos ali comprometida em organizar o processo, mas eu acho que a pressão social agora é que vai ser determinante, sabe? A pressão social, a pressão do movimento das pessoas com deficiência, junto ao governo mesmo, aos políticos de uma maneira geral, e aí que vai ser determinante para essa virada de chave. Mas, infelizmente, essa é uma temática que ainda não está totalmente apropriada pelas pessoas com deficiência. A gente ainda não conseguiu levar essa discussão da importância de um instrumento único de avaliação para a base, para as pessoas com deficiência. A gente ainda vê muitos movimentos de pessoas com deficiência preocupados em procurar um deputado ou um senador para que tenha uma lei para que a sua deficiência seja prevista para ser pessoa com deficiência. Né? Então, está tudo muito, muito separado ainda, né? A gente precisa trabalhar essa conscientização da importância, né? A gente vê muitas pessoas com medo de ser avaliados, com medo dessa questão de definição de grau de deficiência, né? Então, acho que esse debate precisa ser mais fortalecido com as pessoas com deficiência, com os movimentos sociais, para que os movimentos sociais possam pressionar, porque a gente sabe que qualquer governo, seja de direita ou de esquerda, ele funciona pela pressão social, né? Se tiver impacto social positivo ou negativo, ele vai agir conforme isso. Então, assim, hoje, a partir de tudo que eu acompanhei, eu percebi, né, que se depender só da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, eles não vão dar conta. Eles vão ficar ali fazendo aquele jogo político, naquela mesa de discussão política com o Ministério do Orçamento para ver como é que vai ficar, entendeu? Então, a pressão ela tem que vir de fora para dentro, sabe? Eu acho que é isso. Eu não sei se eu respondi todo mundo. Não sei se mais alguém quer fazer alguma observação, quer fazer mais alguma fala.
Alguém? Mais alguém? Acho que ninguém. Não? Então tá bom. Então vamos encaminhar, né? Tati, muito obrigada. Acho que foi um momento muito bom de reflexão, de da gente acumular um pouco mais sobre esse tema, né? Que apesar de não ser novo, a gente ainda não tem também tanto eu falo por mim e por algumas pessoas que eu tenho mais contato, né? Que às vezes a gente não tem tanto acúmulo, né, sobre essa questão dos modelos de avaliação, né? Esse ainda que tá, a gente quer muito que seja implementado, mas, né? Então, muito obrigada pela sua exposição, pela sua disponibilidade. Ela topou prontamente quando eu chamei ela. Então, muito obrigada mesmo. E é isso, obrigada a todo mundo, né, que também ficou aí até o final. Todo mundo assinou a lista de presença, gente? Está aqui no chat. Quem não tiver assinado, ainda assinado não, preenchido, né? Corre lá para preencher. E é isso. Alguém quer mais falar mais alguma coisa? Agradecer? Não? Bom, eu vou agradecer a vocês pela oportunidade, né? Eu sempre gosto de falar sobre essa temática, fiquei muito feliz pelo convite. Depois eu vou encaminhar para vocês os links, né? Tanto de algumas reuniões do CONAD, quanto com o material do IFPRM, tá? Para quem tiver curiosidade de ler Os mais sobre o nomes e os assunto, contatos dos colegas que você falou que também faço podem também, aprofundar mais pode sobre o tema. deixar. Sendo online assim, eles têm mais disponibilidade, mas eu acho que você já tem essa perspectiva, né? Então, vai ser legal, vocês precisam gostar. Obrigada, Tatiana. Obrigada, pessoal. Boa sexta aí. Bom final de semana para todo mundo, viu? Um abraço, beijo. Tchau. Isso, até a próxima. Tchau, gente.